Boas, neste vídeo, ou para este vídeo, eu decidi falar acerca da falácia da composição, que se realiza muitas vezes de forma inconsciente, de forma mais comum, ou é mais comum do que as pessoas imaginam. Por exemplo, em termos formais, A é composto por elementos B. Elementos B têm características X, logo A tem características X. Dando como exemplo, em particular, um contexto em particular que se usa com alguma frequência, por exemplo, vou dar o exemplo de futebol, que muita gente conhece, uma equipa de futebol todos os jogadores são bons. Logo, e todos os jogadores são bons e todos os jogadores jogam bem. Logo, essa equipa de futebol joga bem. O grande problema aqui é confundir características das partes com um todo. Outro exemplo que existe, por exemplo, que é usado relativamente clichê, imaginando que as células não têm consciência. Portanto, as células não têm consciência e o cérebro é composto por células, logo o cérebro não tem consciência. Isto é confundir as partes com o todo, ou características das partes com o todo. E isso é uma falácia da composição, nem sempre confere com a realidade. O facto, por exemplo, no exemplo que eu dei de futebol, o facto de uma equipa de futebol ter a realidade de que todos os jogadores jogam bem, não significa que elas, enquanto todo, enquanto conjunto, que essas partes, neste caso os jogadores de futebol, não significa que os jogadores combinem uns com os outros e que façam com que a equipa, num sentido geral, jogue bem. E o facto de, neste caso, as células terem características X, imaginando que as células não têm consciência, e o facto do cérebro ser um conjunto de células, entre outras coisas, não significa que por as células, neste caso, partindo hipoteticamente, o facto das células não terem consciência, não significa que o cérebro, no sentido geral, não tenha consciência, ou não haja uma consciência que se manifeste nele, ou que se manifeste a partir dele, dependendo da perspectiva. Portanto, isto é uma falácia que é a falácia da composição. Definir a falácia no sentido formal, que é, por exemplo, A tem partes X, ou A tem partes B, essas partes B têm características X, logo A tem características X. Não confere necessariamente com a realidade, isto é uma falácia. A partir até avaliando os argumentos ou os exemplos que eu dei. Recapitulando, dois exemplos que eu escolhi para dar. Uma equipa de futebol, o facto de ter bons jogadores não significa que ela jogue bem enquanto conjunto. E neste caso o cérebro e as células, o facto das células, por exemplo, hipoteticamente, não terem consciência, não significa que o cérebro não tenha consciência, mesmo sendo um conjunto de células, entre outras coisas. Portanto, devemos ter em atenção a possibilidade de podermos, em alguns pensamentos ou em alguma forma de organizar as nossas ideias, podemos estar a cometer a falácia da composição. Claro que se quiserem saber mais acerca desta falácia, tanto no sentido formal como no sentido informal, formal no relativo à forma, onde se fala em X, por exemplo, que é independente do conteúdo, e a lógica informal, que não é relativa à forma, que é relativa aos conteúdos, por exemplo, onde se avalia os conteúdos também. O exemplo das células e do cérebro e o exemplo da equipa com os jogadores de futebol. Portanto, se tiverem interesse, claro que tem uma coisa chamada Google, e tem livros a falar acerca das falácias e da teoria de argumentação, lógica informal, lógica formal, seja como for, e podem esclarecer melhor alguma dúvida que possa surgir a partir deste vídeo, ou das ideias partilhadas neste vídeo. Portanto, se gostarem do meu vídeo, ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, e cumprimentos filosóficos.